Oi pessoal, tudo bem? Nesse momento que a gente está passando, que todo mundo se viu no meio dessa pandemia e tendo que ficar em casa, recluso com os filhos e ainda tendo que fazer as atividades escolares junto com eles, nós da Que Revista pensamos numa pauta super bacana. A gente vai entrevistar a Euleusa Leardini, ela é psicopedagoga. Sim. E ela vai responder algumas perguntas pra gente. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Ai, que bom. Eleusa, qual a importância de se manter numa rotina? A rotina é essencial porque ela acaba auxiliando a criança e ela é um agente regulador. Então, quando a criança tem uma rotina estabelecida, ela consegue dar conta das suas tarefas, ela consegue se autorregular sabendo o que é preciso fazer, então ela consegue dosar o tempo. E esse é um processo de aprendizagem, não é sempre que, por mais que nós temos uma rotina estabelecida, que a criança dá conta de fazer todas as tarefas. Uhum. Mas uma rotina, então, bem estabelecida, auxilia nessa autorregulação, auxilia a marcar os seus tempos, a dar conta de todas as demandas. Então, ela tem horário para tomar banho, ela tem horário para fazer a lição, ela tem horário para fazer outra, tem que ter o horário livre. Então, essa organização da rotina acaba auxiliando. E a falta da rotina acaba trazendo, às vezes, desconforto para a criança. Ela fica sem referência do que ela pode fazer, ela fica sem referências entre essa ideia de dosar o tempo, de dar conta de fazer tudo, ou ficar realmente bastante perdida entre tudo que ela tem que fazer. Porque o tempo da criança ele é diferente do nosso tempo, Exatamente. Né? Por isso que alguns pontos de referência para a rotina são essenciais. Então, determinado tempo ela dá conta de uma coisa. Depois, quando ela tem, então, esses princípios, essas referências, ela vai se autorregulando. E até para quando voltar, né? Depois de tudo isso passar, voltar ela vai se adaptar muito melhor e mais rápido, né? Novamente à rotina do mundo exterior, né? Exato, Essa situação atípica, né, do isolamento social, ela vai nos trazendo esses momentos de ressignificar. Sim. Ressignificar o termo correria, então a gente está sempre ouvindo, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo. Sim, então, mas uma rotina também, ela traz esses marcos de referências, então vai colaborando neste processo. É bacana. Quanto o ambiente de estudo influencia no aprendizado? O ambiente de estudo é fundamental. Então, a criança ter um local de referência para o estudo é muito importante. Ela consegue se concentrar, então esse ambiente tem que ser um ambiente arejado, com luminosidade, de preferência longe de recursos, né, eletrônicos, por exemplo, TV, videogame mas na verdade também assim, com a pandemia, com a situação de isolamento social, foram direcionadas muitas atividades online. Então agora para este momento, o tablet, o celular, o computador está sendo, né, a ferramenta de estudo. Então também pode ser usado, mas também com equilíbrio. Não deixar a criança muito tempo no eletrônico, até para ajudar a marcar o tempo, né, da rotina e ela conseguir estudar. E é importante também, que você tinha comentado comigo, para a criança, né, e até o próprio adulto, avisar, né, as outras pessoas que estão na casa. Exato, olha, aquele é um momento de estudo, é um momento de troca de ideias, então a criança precisa se organizar para estudar. Agora, essa organização do estudo, mesmo sendo em casa agora, então ela está sendo atípica. E é um processo, então, de adaptação tanto para os pais quanto para as crianças. Sim. Então, o que é preciso nesse momento? Um acompanhamento, uma certa incentivar, né, principalmente a família, incentivar a criança a estudar, do que só fazer cobranças, só, né, solicitar que ela faça sozinha. Como é um momento de aprendizagem e de adaptação para a família e para a criança, a referência do local de estudos, ter o apoio, o incentivo para estudar é fundamental. Assim, eu tive uma educação que, assim, a gente era uma educação um pouco mais punitiva, né? Então, se você não fizer isso, você vai perder isso, né? Isso também é uma outra coisa que você tinha comentado, né? Exato, porque no momento que a gente mais ouve as pessoas eu vou tirar aquilo que ela gosta. O que as crianças mais gostam? O celular, o acesso, né, à internet, o jogo, exato. Então, acaba ocorrendo aquela cobrança. E quando essa cobrança acontece nesse sentido,
Perde-se a oportunidade da criança pensar sobre as suas ações. Perde a oportunidade da criança de refletir sobre qual é o princípio da ação e qual a consequência. Então, quando eu venho, né, enquanto mãe ou quanto, né, uma situação, né, da família, a cobrança, eu vou retirar aquilo que você gosta e aquilo que você gosta não tem relação direta com o fato, isso não tem validade, né? Não colabora. Aí se torna uma cobrança, a criança passa a receber, né, de certa forma, é uma ameaça, se você não fizer eu vou tirar, e ela perde então a oportunidade de pensar naquilo que é essencial. Às vezes a gente até com birra. Exato. Então essas cobranças punitivas, elas não colaboram. Por isso que eu sempre coloco, os pais precisam incentivar, precisam dar o exemplo, precisam ser mesmo referências em atitudes. Ter paciência, acompanhar e incentivar a criança do que só cobrar. Porque nesse momento também elas já estão com tantas restrições de não poder ver os amiguinhos, não poder ir na escola, né? E até uma outra pergunta que eu ia te falar que assim, como é importante talvez eles também terem acesso aos amigos, mesmo que online, uma videochamada. Exato, essa convivência é muito importante. E ela é um dos maiores pontos de estresse emocional das crianças, porque quando a gente pensa nessa situação de isolamento, a gente está pensando em perda de conteúdo, há uma grande preocupação em relação a isso. A criança está perdendo conteúdo, a criança está deixando de aprender, será que essa aprendizagem virtual está sendo eficaz? Né? A gente não tem como medir agora com essa precisão de dizer o que está certo, o que está errado. Todo mundo está num processo, cada um fazendo o seu melhor. As escolas estão se organizando para oferecer o melhor nas aulas virtuais. Os pais também, né, aderindo. Os pais estão aí incentivando, acompanhando as crianças, mas é um tempo então atípico. Então o que é importante nesse momento? Essa comunicação é importante. Por isso que eu até sugeri que, na medida do possível, a criança tire dúvidas com o pai na hora que está estudando, né? O responsável que está com ela. Mas, se possível, também abra o canal de comunicação com a escola, se disponível. E nesse estresse emocional, a convivência, esse dia a dia da escola faz muita diferença. Então, por isso que nesse fator emocional, acho que das maiores consequências, os maiores impactos estão sendo na área emocional do que de perda de conteúdo. Sim, é verdade. Né? Então, com os amigos, quando as crianças, né, têm a oportunidade de estar com as crianças, conversar, mandar um oi, isso é tudo muito importante. E as crianças que têm dificuldade, tem alguma dica que você possa dar? As crianças que têm dificuldade de aprendizagem, elas têm as suas particularidades. Cada uma com um grau, cada uma com uma perspectiva dessa dificuldade, então que pode vir de diversas ordens, na linguagem, na escrita, na matemática, na dificuldade de concentração, de atenção. Então, para este momento, é também importante respeitar o tempo da criança, não só para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, mas mais especificamente para elas nesse momento, porque se elas já precisam, por exemplo, né, aqui no meu espaço, quando eu atendo as crianças com dificuldade de aprendizagem, tudo é pensado para a particularidade de cada uma. Então, as solicitações que vêm da escola, ela vem para todos. E, então, atender essa particularidade fica às vezes um pouco difícil. Então, o que é importante nesse momento? Respeitar o ritmo, ter muito mais paciência e compreensão. Por isso, essa ideia que os pais se coloquem incentivando e não cobrando, se coloquem à disposição mesmo, o que eu posso ajudar, no que pode ser feito na organização da rotina. Então, são várias situações que os pais podem. E o trabalho da psicopedagogia sempre vem para ajudar, né, em todos esses processos. Cada particularidade da criança com dificuldade de aprendizagem é vista pela psicopedagogia de forma muito particular. Sim. E às vezes, na mesma casa, tem várias crianças de várias faixas etárias e até adolescente. Sim. Também, como é que faz a organização desse processo? Então, de novo, o olhar tem que ser para o ritmo, o tempo de aprendizagem de cada uma. Então, as particularidades precisam ser mantidas. Se o adolescente consegue ficar com mais autonomia para estudar,
caminha-se para este processo, mas acompanhando, solicitando se está tudo ok, diferente da criança que às vezes o pai precisa sentar junto, precisa abrir o computador, precisa ver a lição, precisa organizar a matéria, separar os materiais para ficar junto. Né? Então, o ritmo ainda tem que ser preservado. Uhum. Passa um pouquinho para o pessoal dos seus canais de comunicação. Ah, sim. Então, eu tenho o meu Instagram, que é direcionado, né? E no meu Instagram é Eleusa Psicopedagoga. Uhum. Eu tenho publicado uma série de matérias com as particularidades, primeiro explicando o que é o trabalho da psicopedagogia, como que ela atua, como é que ela processa o trabalho, como é que é todo o processo, desde o recebimento da família em primeiro lugar, a criança, as particularidades. E na psicopedagogia nós temos dois processos. Primeiro, da avaliação psicopedagógica, que é uma avaliação diagnóstica, que envolve o atendimento à família, para entender a queixa, como que a escola vê, como o pai vê as queixas, né, de dificuldade de aprendizagem da escola. Depois, nesse processo, aí eu recebo a criança e faço toda uma parte, né, inicial de conversa, para entender do ponto de vista dela como é que ela se vê neste processo com dificuldade. Faço visitas às escolas, então eu faço toda a assessoria com a escola, para depois fechar um informe diagnóstico como uma hipótese. Então nós, psicopedagogos, não damos laudo. Nós damos um informe psicopedagógico olhando todo esse contexto. É a criança em primeiro lugar, a relação com a família, a relação com o ambiente de aprendizagem, a rotina de estudos, para depois pensar num processo de intervenção, que é a segunda etapa do acompanhamento. E aí na intervenção psicopedagógica nós trabalhamos com jogos, brinquedos, produção de texto, incentivo à leitura, aí há todo um trabalho também direcionado com a particularidade de cada criança. Qual é o horário de atendimento e qual que é o público que você atende? Eu atendo crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Essa ênfase na aprendizagem envolve a organização da rotina de estudos, que às vezes é uma dificuldade, a criança não consegue bem, não porque ela tem algum problema específico, mas ela tem dificuldade nesta organização. Então, a organização da rotina de estudos, as dificuldades em relação a algumas deficiências, então crianças autistas, síndrome de Down, também faz parte, né, desse formato do atendimento. Eu também auxilio, então entrego um informe psicopedagógico nesse processo só de avaliação e faço a intervenção psicopedagógica com jogos, brinquedos, materiais, todos direcionados às dificuldades de cada criança ou adolescente. E o horário, eu atendo então no período da manhã ou tarde, mas eu agendo um horário, o melhor horário para os pais e depois o melhor horário para as crianças também. Bacana. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a gentileza. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, comentam aqui nos comentários, compartilha, porque às vezes vocês conhecem alguém que precise do atendimento, então compartilha. Se inscreve no canal, assina o sininho, que nós vamos estar fazendo conteúdos durante toda a semana. É isso aí, um beijo e até mais!